Salve família tricolor e amigo torcedor de outro clube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar do jogo entre São Paulo e Sport, um vídeo de análise dos melhores momentos e também trazendo a repercussão após a partida e classificação do São Paulo. Foi um susto, o São Paulo que tinha 3 gols de vantagem em determinado momento do jogo, acabou deixando o Sport melhorar, o Sport conseguiu empatar e levou a partida para os pênaltis. O São Paulo acabou vencendo nos pênaltis, mas acabou aquela fase de lua de mel, né? O São Paulo que estava vindo num bom momento com o técnico Dorival, mas acabou sofrendo ali e infelizmente aí teve que passar um susto, mas conseguiu a classificação. A gente vai conferir os destaques da coletiva do Dorival, informações também sobre o time do São Paulo, as categorias de base que jogam neste final de semana, além das informações do basquete tricolor, que tem um confronto também contra o Franca pela final do NBB. E eu agradeço imensamente a sua presença aqui no canal. É novo por aqui? Se inscreve no canal, deixa seu like também que ajuda muito. Eu conto muito com a contribuição de todos vocês para a gente atingir a marca de 1000 inscritos, que é a nossa primeira meta. Depois disso vai ter sorteio de produtos oficiais aqui no canal e você pode ser um dos premiados. Primeiro vamos falar, tem muita coisa aqui para a gente falar. Vamos falar do jogo entre São Paulo e Sport com análise técnica de cada lance aqui envolvendo o jogo de São Paulo e Sport, né? Para a gente ver os melhores momentos aí do jogo entre São Paulo e Sport pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo teve que equilibrar as forças, o Sport estava melhor. Teve ali um chute do lateral do São Paulo, né, do Caio Paulista, depois uma cabeçada do Alisson, numa boa jogada do Gabriel Neves, um passe em profundidade do Rafinha para o Caleri, que acabou fazendo uma jogada individual, cortando o zagueiro, depois finalizando ali de esquerda. O goleiro do Sport fazendo boas defesas, né? E aí o lance do gol, uma tabelinha ali, bem espaço curto do Luciano com o Michel Araújo, que acabou fazendo uma belíssima jogada e o São Paulo vencia por 3-1 aí. Por 3, na verdade, por 3-0 no placar agregado, né? O São Paulo que venceu o jogo de ida por 2-0. No momento estava 3-0. Aí o Sport começou a dificultar e entrou na partida, né? Uma cobrança de falta ali, o Rafael fazendo uma boa defesa. O Rafael que fechou o gol praticamente, novamente, salvando o São Paulo da derrota e da eliminação. Uma boa jogada do Caleri, o Pablo Maia chutando para fora. No finalzinho do primeiro tempo ali, o Sport conseguiu um empate, né? Boas jogadas também, infiltrações, passe ali atrás da linha de defesa do São Paulo, uma boa defesa do Rafael. E aí o lance do gol, o Diego Costa afasta, né? O jogador do Sport chuta e no rebote, a sobra, o jogador acaba fazendo o gol, né? Um lance ali que a defesa do São Paulo não saiu, ó, ainda tinha bastante jogador ali. O Rafael faz a intervenção, a defesa, mas o jogador acaba aproveitando o rebote e faz o gol. Depois de uma cobrança de falta e mais uma belíssima defesa do Rafael, salvando ali o São Paulo e o primeiro gol, né? Se você olhar na marcação aqui, você não vê a marcação do São Paulo, você não vê nenhum jogador ali no primeiro pau, né? Na primeira trave. E isso é muito comum, né, nesses times. O jogador ele sempre fica um pouquinho mais aberto, porque aquela bola, se ela vem fechada, não dá tempo ali de tirar, né? Só que se ela vem mais aberta, ele consegue fazer ali o tiro de cabeça, né? Então, o jogador que estava ali acabou sofrendo uma antecipação do atacante ali, do Sabino, né? Que acabou fazendo o gol pelo Sport. E o São Paulo ali tomou o segundo gol na partida, né? Já no segundo tempo, um gol de virada e o São Paulo já estava sendo derrotado neste momento, mas o Sport ainda precisava de mais um gol para levar a partida para os pênaltis, né? Então aqui mais perto, ó, o jogador antecipa, quem estava naquela marcação era o Luciano, ele poderia fazer ali o salto cortando aquela bola para fora, estava mal posicionado, e na marcação o Sabino consegue sair ali da marcação e fazer o gol de cabeça, a bola acaba entrando lá no segundo pau, ali na segunda trave, né? Depois teve uma boa jogada do Caio Paulista, o goleiro do Sport fazendo boa defesa, e aí o lance do segundo gol, né? Repara que ali tem uma confusão, o Rafinha acaba caindo ali, também pediu a falta, a bola passa por todo mundo e o Sabino antecipa novamente a primeira trave fazendo o desvio
e não tinha como o Rafael chegar em nenhuma das bolas, nem na primeira, nem na segunda, nos lances dos gols aí do Sport. A bola acaba indo lá para o fundo do gol. O Rafinha reclamou de falta ali, né? Os jogadores do São Paulo, mas o juiz acabou nem dando, nem olhando no VAR ali, ó. E aí o movimento, ó. Então, se você olhar, ó, ele tá antecipando de novo, né? A defesa do São Paulo não tem nenhum jogador na primeira trave. Então, ali teria que ter uma marcação específica na primeira trave para cortar a bola antes da antecipação do Sabino, o jogador que faz os 2 gols de cabeça, né? E ali pode ver que, né, que fica ali os jogadores do São Paulo todos empelotados ali, nenhum jogador consegue fazer o corte porque ele está à frente do marcador. Isso é muito comum. Na cobrança dos pênaltis, o São Paulo abriu as cobranças com o Wellington Rato, fazendo a cobrança no canto. Depois o próprio Sabino, que fez os 2 gols, também bateu muito bem, tirando do Rafael. E aí o Beraldo fazendo ali o chute no canto, né? Depois o jogador, o Juba, que acabou perdendo aí a cobrança pelo Sport. O Caleri fazendo a finalização no meio. Depois os gols do Sport, né? Conseguiu até ali fazer. O Rafinha também bateu o pênalti e fez o gol. O jogador do Sport, o Thierry, ali, o zagueiro, acabou batendo também, fazendo. E o Pablo Maia fechou as cobranças ali, fazendo o gol do São Paulo. Esses foram os melhores momentos, né? Vamos para as atuações aí. Uma excelente atuação do Rafael, de acordo aí com as informações, talvez aí o melhor na partida, né? Alguns jogadores que foram muito bem, e a gente vai pegar aqui as atuações, as notas de cada um desses jogadores aí, né? O São Paulo que, infelizmente, sofreu um susto, né? A zebra entrou ali no Morumbi e acabou saindo depois, né? Então a gente vai pegar aqui, vamos ver jogador por jogador, de acordo com o GE, tá? Então a nota do Rafael aí é 7 e a nota de público, o público dando aí 8,3 para o Rafael de nota. O Rafinha teve 5 e a nota do público foi de 3,3, né? Desculpa aí. O jogador que apoiou pouco, né? Desculpa aí pela tosse aqui, tá? A turbina tá meio doente aqui. O Diego Costa, o zagueiro, né? A nota do GE foi 5 e teve a nota de público de 1,9, né? Um jogador muito abaixo aí do que a gente precisa para a defesa do São Paulo. O Arboleda acabou entrando ali, né? No segundo tempo, depois a saída do Diego Costa, teve a nota do GE de 5 e do público de 5,6 aí, né? A nota do Arboleda. O Lucas Beraldo teve a nota do GE de 5,5 e do público 5,4. O Caio Paulista, o lateral esquerdo, 5,5 do GE e 5,7 do público, né? O público que achou aí que o Caio Paulista foi bem. Eu acho que, na minha opinião, não foi tão bem assim, não. O Pablo Maia, 5,5 pelo GE e 5,6 pelo público. As votações que acontecem no site do GE. O Gabriel Neves, 6,5 aí pelo GE e 6,9 pelo público, né? A nota aí que talvez esteja um pouquinho mais próximo também. O Wellington Rato, 5 para o público e 5 do grupo do GE. E o Alisson aí que teve também 5, né? Tanto para o público como também para ali os avaliadores do Globo Esporte. O Gedson Mendes ficou sem nota, acabou atuando pouco. O Michel Araújo, pelo gol e pela participação, aí levou 7, tanto do GE como do público. O Luciano, 6,5. Eu acho que tô devendo o Luciano, hein, cara? Não sei se 6,5 seria o mais indicado, mas sim, 6,5 aí, tanto para o GE como para o público, as notas aí do Luciano. Para o Marcos Paulo, a nota 5 também pelo GE e pelo público. E para o Caleri, ó, a nota bem abaixo aí para o Caleri, né, falando que o jogador vive uma fase ruim, concordo, né? O Caleri também teve sim uma oscilação aí e está vivendo uma fase aí mais seca, né? 4,5, tanto para o público como para o Globo Esporte. Já o técnico Dorival Júnior teve a nota de 4,5, uma nota abaixo também aí para o técnico do São Paulo, né?
foram os jogadores aí avaliados pelo público e pelo São Paulo dos titulares, né? Alguns jogadores que acabaram entrando e os titulares aí, os principais, né? Eu destaco aqui importante a atuação do Rafael, que teve a nota de 8,3 para o público, uma boa nota, né? Do Rafael, e que foi também aí de fato importante para o resultado da partida, né? O Dorival também acabou falando na coletiva sobre o Rafael. Eu trouxe alguns destaques aqui importantes daquilo que o Dorival falou. Ele falou também que esperava que o Rafael pegasse pelo menos um ou dois pênaltis, e isso acabou acontecendo, né? O Rafael que fez uma boa defesa, o São Paulo acabou marcando os 5 gols, as 5 chances que teve nos pênaltis, e o Rafael que hoje é o titular absoluto do São Paulo, e a matéria também aí do GE que traz Rafael mais 10, o goleiro que joga todas as partidas em 2023 e se firma sem ameaça no tricolor, porque o São Paulo tem ainda o Jandrei, que está no banco de reservas machucado, o Jung e o Leandro, que são os 2 goleiros que vieram da base, além do Felipe Alves, que foi reintegrado no elenco. Mas o Rafael, que é o herói da classificação do São Paulo, acabou falando após a partida, e eu quero aqui abrir aspas para o jogador. Não precisava dar esse susto, né? O Rafael que acabou criticando ali um pouquinho o comportamento da equipe, e não só o próprio goleiro do São Paulo, mas também o Dorival na coletiva. Ele acabou falando a respeito do Rafael, falou do comportamento dos jogadores. Dorival não gostou da atuação do São Paulo, principalmente do comportamento. O São Paulo que sentou ali praticamente, né, viu o jogo tranquilo, 3-0 no agregado, o São Paulo que vencia por 1-0, ficou de acordo com a vantagem, deixou de jogar, não quis mais fazer nenhum gol e acabou tomando o empate no agregado, né? O 3-1 ali para o Sport levou a partida para os pênaltis e o comportamento do São Paulo ficou em xeque. A atuação do São Paulo foi ridícula. Por quê? O São Paulo entrou ali no sistema, né, bem tranquilo. Ah, não, tá 3-0 aqui, vamos ficar de boa, não vamos mais fazer gol, vamos tocar a bola. Em 2 bolas paradas idênticas, como a gente viu aqui, o São Paulo tomou 2 gols muito fáceis, né? E eu já havia comentado com alguns amigos que a bola aérea para o São Paulo é um perigo, e é o que o Dorival acabou falando também na coletiva, que não vai mais acontecer. Quando criticado, né, solicitado ali na entrevista, o Dorival acabou falando que não vai mais acontecer isso daí, vai ter que trabalhar bastante o Dorival para sanar esse problema de bola aérea no São Paulo. Porque quando não está o Arboleda, a estatura do São Paulo abaixa muito. Então é o Calera e o Arboleda que tira a bola de cabeça ali atrás. Então o São Paulo precisa corrigir isso o quanto antes no posicionamento em bola defensiva, principalmente nos cruzamentos. E o Dorival acabou citando isso daí. Visivelmente preocupado. E além disso, né, o Dorival também estava irritado com a atuação do elenco da equipe do São Paulo. Segundo as informações também da coletiva, o Dorival acabou falando do Rafael, e eu quero trazer aqui um aspas para o Dorival. O Rafael se preparou ao longo da carreira, talvez ele não tenha tido tantas oportunidades. Eu o conheci em 2007, já era o 4º goleiro do Cruzeiro, veio numa crescente muito boa, ele não teve oportunidades por ter encontrado sempre goleiros muito qualificados, disse o técnico do São Paulo. Disse também, é o momento para dar sequência natural à carreira, que demorou um pouquinho para ter um equilíbrio maior, talvez seja esse momento. Você substituir um goleiro como Rogério Ceni, só depois da 10ª geração vai acontecer. Que ele mantenha essa condição e que se estenda por muitos anos, completou o treinador. O Dorival que acabou falando do Rafael, né, também da situação de substituir o Rogério Ceni, disse que Rogério é o maior ídolo da história, o maior goleiro do São Paulo, e que essa não é uma tarefa fácil para o próximo goleiro. E que o Rafael vem fazendo bem esse papel, vem conseguindo cair nas graças da torcida. A gente enxerga o Rafael hoje, eu enxergo o Rafael como a melhor contratação dessa era Júlio Casares até o momento. É o jogador que vem ali fazendo diferença no time do São Paulo. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar das notícias, deixar você atualizado sobre o final de semana do São Paulo Futebol Clube, né? A equipe do São Paulo que vai
até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão no domingo. Eu volto para falar deste jogo no sábado com vídeo de pré-jogo para falar o horário, onde você pode assistir e também a provável escalação do São Paulo. E as informações também de transmissão aí deste jogo de São Paulo e Grêmio e arbitragem, tudo que corresponde a este jogo pela 9ª rodada do Brasileiro. Para falar das categorias de base, na agenda tricolor deste sábado, né? Campeonato Paulista Sub-15 enfrenta o Referência, o jogo fora de casa, às 9 horas da manhã. Todos os jogos que acontecem no estádio Hermínio Expósito, em Embu das Artes. Às 10 horas da manhã, o Sub-20 enfrenta o Juventus no CFA Laudo Natel, em Cotia, e tem entrada gratuita às transmissões pelo YouTube Futebol Paulista. Na categoria Sub-17, o São Paulo enfrenta o Referência às 11 horas da manhã, também em Embu das Artes. E no domingo, o Paulista Sub-11, o São Paulo enfrenta o Referência também no mesmo estádio ali, às 9 horas da manhã. Já o Sub-13 joga às 10h30, também enfrentando o Referência no estádio Hermínio Expósito, em Embu das Artes. Então, o Sub-17 e o Sub-20 jogando aí no sábado, e o Sub-11 e Sub-13 jogando no domingo. São aí as informações das categorias de base. O Sub-15 também joga no sábado, ali também em Embu das Artes. Então, bastante jogo aí no final de semana para as categorias de base. Infelizmente, o São Paulo, pela Nike Premier Cup, na categoria Sub-15 masculino, o São Paulo acabou caindo nas quartas de finais para o Corinthians. Perdeu por 1-0 e deixa a competição. Infelizmente, aí o São Paulo acabou sendo eliminado. As partidas que aconteceram na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, o São Paulo acabou perdendo. Venceu o Cruzeiro por 2-0, depois também perdeu para o Grêmio e venceu o Flamengo. E nas quartas de finais perdeu aí para o Corinthians, para o rival. Até que foi uma boa competição aí para a categoria Sub-15, né? Infelizmente, aí o São Paulo deixando a competição, foi eliminado nas quartas de finais, mas essa molecada ainda tem muito para crescer, né? Tem muito para aprender ainda com o futebol. O Sub-20 também vem numa boa fase, e o basquete tricolor, que agora é o tema aqui do nosso vídeo. O basquete venceu o primeiro confronto contra o Franca, o jogo que aconteceu em Franca. Depois o São Paulo teve o confronto no ginásio do Morumbi e acabou perdendo o jogo. E na série está empatado, né? E neste sábado tem o terceiro confronto aí entre São Paulo e Franca pelo NBB na final, né? Depois vai ter mais 2 jogos ainda que vão acontecer em Franca. Seria muito bom o São Paulo ser campeão do NBB, né? O São Paulo que ainda não conseguiu o título, né? Informações sobre os ingressos e credenciamento para a imprensa, né? O São Paulo que joga no sábado às 15 horas, é o terceiro jogo da semifinal aí, você pode acompanhar de forma gratuita. Os ingressos aí são gratuitos, né? E a retirada pode ser nesta sexta-feira, das 14 às 19 horas, ou até terminar ali os ingressos. Então corre para retirar, se é que já não estão esgotados os ingressos, tá? Então o jogo neste sábado às 3 horas da tarde pela NBB aí, pelo NBB, o São Paulo que joga o terceiro confronto aí no basquete. As informações do Turbina Tricolor, né? Fecho por aqui este vídeo, agradeço imensamente a sua presença. Volto no sábado com informações aí dos próximos jogos do São Paulo, também a respeito da Copa Sul-Americana, que a gente tem que ver como que vai acontecer as últimas rodadas. O São Paulo ainda tem mais 2 jogos e também pelo Brasileirão. Eu fico por aqui, muito obrigado pela sua presença, um excelente final de semana para você. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, Tricolor Paulista, um forte abraço. Valeu!